Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Luiz Melo. Iremos abordar o seguinte tema: sabedoria. Gostaria muito que você compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para todos para receber novos vídeos do canal, deixe seu like. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus sem dúvida nenhuma é a fonte da sabedoria suprema e aqueles que querem verdadeiramente alcançaram e receberão orientação através da palavra do Deus Todo-Poderoso. Basta pedir com fé para alcançar através da Bíblia. O povo de Deus é capaz de adquirir conhecimento que transforma vidas. Vejamos os versículos a seguir e apliquemos a sabedoria que eles irão transformar as nossas vidas. Provérbios capítulo 16 versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem é uma criatura e faz planos, ele tem desejos e pode planejar os meios de realizá-los. Porém é o Senhor que sabe e tem o melhor. Salmos 37 verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Temos uma condição para conseguir o desejo do coração, simplesmente que, se mantivermos nossa mente totalmente focada em Deus, em vez de permitir que nossa imaginação, assim como os outros, perambule por fantasias ociosas que não têm importância, que é sem valor, serão concedidos os desejos do seu coração no devido tempo. Provérbios capítulo 16 versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem é uma criatura e faz planos, ele tem desejos e pode planejar os meios de realizá-los. Porém é o Senhor que sabe e tem o melhor. Salmos 37 verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Temos uma condição para conseguir o desejo do coração, simplesmente que, se mantivermos nossa mente totalmente focada em Deus, em vez de permitir que nossa imaginação, assim como os outros, perambule por fantasias ociosas que não têm importância, que é sem valor, serão concedidos os desejos do seu coração no devido tempo. Provérbios capítulo 19 versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouvir conselho dos sábios e receber instrução, de pais, mestres, principalmente o conselho e a instrução da sabedoria, de Jesus Cristo. A sabedoria direto de Deus, o maravilhoso conselheiro que vem dos sábios, é para nos fazer crescer em graça e conhecimento. Essa é a sabedoria que Deus tem para os seus filhos. Encontrar a sabedoria é ter contato com ela. Quem acha a sabedoria pode se considerar uma pessoa abençoada, porque a nem todos é permitido esse encontro. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios capítulo 3 versículo 13. O sábio aconselha como andar com retidão nos caminhos do Senhor, e suas consequências, que é a construção de uma vida de conquistas e próspera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios capítulo 16 versículo 16. Ouro, prata ou qualquer outra coisa semelhante não pode comprar sabedoria nem conhecimento, porém a sabedoria nos leva a lugares altos e seguros, nos leva a estar mais próximo de Deus e conquistarmos a verdadeira prosperidade, a tal sonhada felicidade. Provérbios capítulo 8 versículo 11 ao 12. Pois a sabedoria é mais preciosa do que o bis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Salmos 111 verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Para ser sábio, é preciso primeiramente temer a Deus,
Deus dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago capítulo 1 versículo 5. É necessário pedir a Deus através de Jesus Cristo em oração sabedoria, pois quando pedimos a Deus com certeza iremos receber. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1 verso 1, 2. Tem algumas condições para receber sabedoria conforme orientação da palavra de Deus: não seguir os conselhos dos ímpios, não imitar os pecadores nos seus erros, nem mesmo se assentar à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua alegria está na palavra de Deus. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago capítulo 4 versículo 14. São muitos os planos do homem, porém o Senhor pode estabelecer o melhor para todos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 versículo 34. Fazemos tantos planos e quando na verdade não sabemos nada do que pode acontecer, unicamente Deus pode planejar o melhor para nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119 verso 105. Devemos buscar na palavra de Deus as orientações para uma vida de sucesso e comunhão com Deus por intermédio de Jesus. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes capítulo 7 versículo 12. As pessoas tendem a buscar proteção no dinheirio, no trabalho, nas coisas matérias que são perecíveis, quando na verdade a sabedoria nos oferece proteção e segurança em Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2 versículo 26. Tudo que o homem juntar aqui um dia passa, porém a sabedoria é permanente. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Gálatas capítulo 6 versículo 4. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Provérbios capítulo 3 versículo 7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12 versículo 5, 6. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses capítulo 3 versículo 16. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6 versículo 8. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Provérbios capítulo 27 versículo 1.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2 versículo 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3 versículo 23, 24. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios capítulo 3 versículo 20, 21. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses capítulo 4 versículo 5. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios capítulo 4 versículo 7. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21. Provérbios capítulo 16 versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O homem é uma criatura e faz planos, ele tem desejos e pode planejar os meios de realizá-los. Porém é o Senhor que sabe e tem o melhor. Salmos 37 verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Temos uma condição para conseguir o desejo do coração, simplesmente que, se mantivermos nossa mente totalmente focada em Deus, em vez de permitir que nossa imaginação assim como os outros perambule por fantasias ociosas que não têm importância, que é sem valor, serão concedidos os desejos do seu coração no devido tempo. Provérbios capítulo 19 versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouvir conselho dos sábios e receber instrução, de pais, mestres, principalmente o conselho e a instrução da sabedoria, de Jesus Cristo. A sabedoria direto de Deus, o maravilhoso conselheiro que vem dos sábios é para nos fazer crescer em graça e conhecimento, essa é a sabedoria que Deus tem para os seus filhos. Encontrar a sabedoria é ter contato com ela. Quem acha a sabedoria pode se considerar uma pessoa abençoada, porque a nem todos é permitido esse encontro. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Provérbios capítulo 3 versículo 13. O sábio aconselha como andar com retidão nos caminhos do Senhor, e suas consequências que é a construção de uma vida de conquistas e próspera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Provérbios capítulo 16 versículo 16. Ouro, prata ou qualquer outra coisa semelhante não pode comprar sabedoria nem conhecimento, porém a sabedoria nos leva a lugares altos e seguros, nos leva a estar mais próximo de Deus e conquistarmos a verdadeira prosperidade, a tal sonhada felicidade. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Provérbios capítulo 8 versículo 11 ao 12. A sabedoria não tem preço, é algo que se adquire diariamente, buscando como alguém que procura um grande tesouro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmos 111 verso 10. Para ser sábio, é preciso primeiramente temer a Deus, ou seja, temer ao Senhor significa contrariar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é errado. Deus dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago capítulo 1 versículo 5. É necessário pedir a Deus através de Jesus Cristo em oração sabedoria, pois quando pedimos a Deus com certeza iremos receber. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1 verso 1, 2. Tem algumas condições para receber sabedoria conforme orientação da palavra de Deus: não seguir os conselhos dos ímpios, não imitar os pecadores nos seus erros, nem mesmo se assentar à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua alegria está na palavra de Deus. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago capítulo 4 versículo 14. São muitos os planos do homem, porém o Senhor pode estabelecer o melhor para todos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6 versículo 34. Fazemos tantos planos e quando na verdade não sabemos nada do que pode acontecer, unicamente Deus pode planejar o melhor para nós. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119 verso 105. Devemos buscar na palavra de Deus as orientações para uma vida de sucesso e comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes capítulo 7 versículo 12. As pessoas tendem a buscar proteção no dinheirio, no trabalho, nas coisas matérias que são perecíveis, quando na verdade a sabedoria nos oferece proteção e segurança em Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8 versículo 28. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 2 versículo 26. Tudo que o homem juntar aqui um dia passa, porém a sabedoria é permanente. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Gálatas capítulo 6 versículo 4. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Provérbios capítulo 3 versículo 7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12 versículo 5, 6. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes capítulo 9 versículo 10. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses capítulo 3 versículo 16. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6 versículo 8. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Provérbios capítulo 27 versículo 1.
Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2 versículo 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3 versículo 23, 24. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 3 versículo 20, 21. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses capítulo 4 versículo 5. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios capítulo 4 versículo 7. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 21.